Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, amém? Fala pro teu irmão, estamos numa noite profética, e eu quero ser profeta para a tua vida nessa noite. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Quem trouxe a Bíblia, abra a tua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 37, Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Eu vou pedir a ajuda do tecladista, bom? É que eu não gosto de muito silêncio não, irmãos. Glória a Deus. Ele foi escapando ali, eu falei, peraí. Obrigado, tá? Brincadeira. Quem encontrou, diga achei. A palavra do Senhor, capítulo 37, versículo 1 de Ezequiel diz assim, ó: E veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de quem? De quem? E ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, no meio de um que estava cheio de ossos. Verso 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, fala assim pro teu irmão, sem espiritualidade, sem vida, sequíssimos. E disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza. Disse o quê? Fala teu irmão assim, ó, tá aí esperando o quê? Vai ficar parado até quando? Profetiza. Profetiza. Amém? Glória a Deus. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Se assente em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, antes de ser profeta, antes de ter o título de profeta, o profeta Ezequiel estudava para ser sacerdote. Há quem diz em algumas invasões que teve em Israel, porque aconteceu 3 invasões. A primeira invasão foi por volta do ano 596 a.C., quando a Babilônia invadiu Israel e levaram cativo alguns jovens, e entre esses jovens estava Ananias, Misael e Azarias e Daniel, esses 3 jovens, a qual muitos chamam de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar. Só que na segunda invasão que aconteceu, nessa segunda invasão, por volta de 585 a.C., que eles vão dizer que levaram cativo aproximadamente 10.000 judeus, e entre eles estava Ezequiel. E Ezequiel, ele estudava para ser sacerdote. Há quem diz, alguns historiadores, que a mulher de Ezequiel morreu nessa invasão. A terceira vez foi quando derrubaram o muro de Jerusalém e levaram a arca da aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus. Ezequiel ficou cativo, e por ele estar cativo, Deus sempre levantou alguém para ser porta-voz dele, para ser uma voz profética, para ser um agente libertador, para ser alguém usado por ele. Aí Deus escolhe Ezequiel. Só que naquela época não é como hoje. Naquela época não era na hora que eles queriam ser cheio de Deus que eles eram, não. Era como se fosse na hora até mesmo que Deus queria, porque até mesmo só alguns tipos de pessoas podiam receber o Espírito Santo de Deus, que era profeta, rei, juiz e sacerdote. Só que era na hora que Deus queria.
Uma vez Ezequiel, cheio da presença, falou: Deus, eu quero profetizar na beira do rio Quebar. Ele começa a dizer: Deus, eu quero ser cheio. Deus fala: não, calma, Ezequiel, porque não é no teu tempo, não é na tua hora, é no meu tempo, é na hora que eu quiser fazer. Aí Ezequiel, esse homem que Deus escolhe, ele vai ter uma visão, a visão que Ezequiel vai ter não é uma visão que ele gostaria de ter. De repente, como essa que aconteceu aqui, mais de 1000 drones sobrevoando e escrevendo letras bonitas nos céus. A visão de Ezequiel não é uma visão onde muitos estão, talvez agora no Rio de Janeiro, olhando de cima de um Cristo Redentor, ou talvez em Paris, olhando para uma linda torre. A visão de Ezequiel é ele olhando para um vale, ele sem entender. Deus não pergunta se ele quer ir para o vale, Deus não pergunta se ele quer passar pelo vale, Deus não pergunta se ele quer ir ao vale, simplesmente Deus pega ele e é preciso mostrar para ele o que é um vale. Porque tem coisas que Deus não vai perguntar se eu quero passar, se você quer passar, porque se ele for perguntar, provavelmente nós não vamos querer. Ele vai te pegar e vai te mostrar o que é. Talvez de formas diferentes para cada um, mas você vai aprender, porque Deus precisa te mostrar isso. E tem coisas que Deus não vai te revelar ou te mostrar antes. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque se Deus te mostra antes, você vai estragar a surpresa de Deus para a tua vida. Se Deus te mostrar antes o que Ele quer fazer com você, você estraga a surpresa de Deus para a tua vida. Então Deus fala assim: não, vou te mostrar na hora, ali, no momento. Aí Ezequiel tem uma visão, e a visão é de um vale, e a Bíblia diz que veio sobre ele a mão do Senhor. Perceba que é a mão de Deus que está levando ele, não é ele que está indo, ele vem sendo levado pela mão de Deus. Aí quando chega no versículo de número 2, ele diz assim: o Senhor me fez andar. Me fez o quê? Porque a primeira coisa que eu aprendo, tem momentos que Deus vai segurar na tua mão, Ele vai te direcionar e vai dizer: olha, esse é o caminho, você deve ir por aqui, continue indo. Mas vai ter momentos que Ele vai falar assim: olha, chegou a hora de você aprender a andar. Você precisa criar uma história, você precisa deixar um registro, você precisa deixar uma marca onde você passar. Tem hora que Deus vai te conduzir, mas vai ter hora que Deus vai dizer: é preciso aprender a caminhar, é preciso aprender a andar. Você precisa criar o seu próprio legado, você precisa criar a sua própria história. Então Deus está dizendo para alguém aqui hoje: talvez até agora você tenha sido conduzido pela mão dele, mas chegou o momento de você aprender a andar. Não andar segurando na barra de outra pessoa, mas andar conforme o Espírito Santo está te conduzindo. É uma noite profética que eu vim profetizar que aquilo que estava fora do lugar na tua vida vai vir para o lugar certo, não por mérito humano, mas porque a mão de Deus, ela te direcionou ao destino certo. Deus quer te conduzir. Aí Ezequiel disse: a mão de Deus me levou, mas ele me disse, me fez andar. Fala teu irmão assim: ó, Deus não quer te ver parado. Diga assim: ó, Deus quer ver você se movimentar. É porque tem gente dizendo assim: Deus me usa, mas está parado. Deus, eu quero ser usado, mas está parado. Deus usa a minha vida, Deus faça na minha vida, mas está parado. Como que Deus vai fazer? Irmãos, o mês tem 30 dias, outros meses 31 dias. O mês de fevereiro, 28, né? Não sei se agora fevereiro, quando nós entrarmos. Mas entenda uma coisa: de 30 dias que eu fico em casa ou na minha cidade, 15 a 20 eu vou para o monte. Pastor, mas o senhor precisa? Preciso. Porque eu não sobrevivo sem oração. Porque é a oração que está direcionando a minha vida. Quem tem uma vida de oração não tem tempo para ficar dando ouvido para o inimigo. Quem tem uma vida de oração não tem tempo para ouvir coisas que não edificam.
Deixa eu te falar uma coisa, Ezequiel, ele não ficou parado, ele se movimentou. Então se você quer ver Deus fazer algo na tua vida, dá um jeito, comece a se movimentar, porque Deus está dizendo, talvez o vale que você está enfrentando não é para você ficar e permanecer nele, mas é para você ver e começar a andar e entender que isso vai passar, é apenas um momento, e você vai se levantar na autoridade de profeta para entender que Deus te deu ousadia para profetizar, e a tua casa será uma casa, um depósito de milagres, aonde tu e a tua casa servirás ao Senhor. Ele não fica olhando, ele começa a se movimentar. Sabe por quê, irmãos? Ele não colocou o profeta para ficar parado, mas o profeta para poder se movimentar. E ele começa a se movimentar. E no vale não tem meio termo, ou tu é profeta ou tu não é. Ou é ou não é. E aí, pastor? E aí? Que quem vai olhar e ver Ezequiel no vale vai dizer assim, ó, não dou um ano para ele morrer. Eu não dou 6 meses para ele não acabar com a vida dele. Porque alguém que vê o outro no vale pensa assim, eu não dou 2 anos, tudo isso aí, ó, vai cair a máscara. Alguém que vê outro não entende o que Deus está fazendo na vida dele, mas talvez assim, esse vale aí, ó, vai morrer. Só que esquece que o mesmo Deus que leva para o vale é o mesmo Deus que tira. Porque isso não serve para matar, mas para fortalecer. Eu estou falando uma coisa para você aqui. Eu não sei como você se encontra hoje, mas eu quero profetizar que o mesmo Deus que te levou em situações difíceis é o mesmo Deus que vai te tirar. O Deus que faz milagre está presente nesse lugar, e Ele está falando com alguém. Você irá aparecer como profeta na vida de alguém para dizer, deixa eu ser profeta. Aí ele olha, ele tem uma visão, e essa visão que ele tem, ele vê muitos crânios humanos, ossos, pessoas mortas. Ele começa a perceber que o negócio tá sendo uma visão de terror, um cemitério, e é uma visão de terror. E aí Deus diz assim, o que tu vês, profeta? Ele diz assim, eu vejo um vale. É isso mesmo. E esse vale está cheio de ossos, sim. Só que esses ossos estão sequíssimos. Viste bem. E aí? E aí eu não sei o que fazer. Ele é o quê? Profeta. Ele é o quê? Mas aí Deus vai dizer para ele assim, ó, profetiza. Porque a situação que você está vivendo não pode determinar o seu futuro. Por pior que seja a situação, ela não irá entrar no teu futuro para te prejudicar, porque Deus tem algo novo chegando para a tua vida. O que você passou no ano 2023, você não vai passar no ano 2024, porque o ano 2024 vai ser o ano que você olhou para trás. 2023 vai dizer, 2024 eu não vou passar isso novamente, porque eu sei o Deus que está comigo. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ele é profeta, ele é o quê? Mas Deus vai ensinar o profeta a profetizar. Ele é profeta, sim ou não? Mas Deus está dizendo para ele assim, ó, diga assim diz o Senhor. O camarada é profeta, o camarada é escolhido por Deus, mas aí ele tem que falar conforme Deus quer que ele fale. Porque o profeta, quando fala de si mesmo, nada se cumpre. Mas quando o profeta fala aquilo que é de Deus, acontece. Porque a profecia, ela é um prenúncio. Tem profecias que vão acontecer na tua vida se você crê, a partir do momento que você crê. Mas se você não crê, ela não vai acontecer, e não é culpa do profeta. É porque a sua incredulidade fez com que ela não acontecesse. Mas eu quero te falar uma coisa como profeta, que o que Deus determinou para a tua vida esse ano que nós estamos entrando, vai acontecer, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é o nosso Deus, socorro bem presente.
Ele disse assim, ó, profetiza, assim diz o Senhor. Olha só, ele manda profetizar e ele está ensinando como profetizar. Ele está ensinando o profeta a profetizar. Porque quando eu chego aqui, irmãos, olha só, o meu achismo não vale nada. Quando eu chego aqui, eu tenho que falar o que ele determinou. Ah, mas o que eu li segundo fulano, não. Quando Deus direciona algo na tua vida, e se Ele mandar você cumprir aquilo que Ele quer, faça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, se for para fazer e não cumprir, é melhor que não faça. Estamos numa semana desafiadora, em uma semana profética, estamos numa quinta profética, e eu sei que o Senhor já reservou algo para a tua vida, e Ele está dizendo assim, ó, você está vendo a situação, mas não aceite, porque eu vos dei autoridade, e essa autoridade vai trazer a existência daquilo que não existe. Em meu nome você repreenderá Satanás, curará enfermos, e se pôr a tua mão em alguma coisa que está talvez fora do lugar, vai ter que voltar para o lugar certo. Se possível beber alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe fará. Palavra de Deus. Ele disse, profetiza, ossos secos, ouve a palavra de quem? De quem? É a minha palavra? É a sua palavra? É a palavra de quem? A palavra de Deus é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente. Então começa a profetizar agora. Olha para alguém que está do teu lado e começa a dizer para ela assim, ó, este ano será o ano que você será pego de surpresa. Diga, esse ano Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Diga assim, ó, não se esqueça, quem prometeu foi Ele, e vai acontecer, porque a palavra dele não volta vazia. Diga, eu profetizo, esse será o ano melhor da tua vida. Será o melhor ano para a tua casa, será o melhor ano para a tua família, será o melhor ano, porque Deus está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Oh glória! José, antes de morrer, ele disse assim, ó, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui no Egito. Por quê? Porque eu não quero ser lembrado como múmia, porque todos que morriam lá viravam múmia. Eu não quero ser lembrado como múmia, mas quero ser lembrado como homem de Deus. Por que Deus resolve mandar Ezequiel profetizar no meio de um vale, de um exército que está morto? E quando Ezequiel diz assim, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, um corpo humano adulto, ele tem 206 ossos. E existe 3 ossos que trabalham sobre a nossa audição, que é estribo, bigórnia e martelo. Esses são os 3 ossos que trabalham na nossa audição. E o menor osso do corpo humano é chamado de estribo, que está na nossa audição. Quando Ezequiel profetizou dizendo assim, ó, ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Qual foi o primeiro osso que ouviu a palavra de Deus? Estribo. Sacode teu irmão e diga assim, ó, Deus vai começar a restauração, mas não é com o maior, é com o menor. Quem for o menor aqui nessa noite, Deus está te procurando agora. Porque Deus vai começar a restauração com o menor. No reino de Deus é assim: o maior ele é o menor, e o menor ele é o maior. Deus trabalha na contramão da lógica. Então quem chegou aqui dizendo, meu Deus, eu sou o menor da casa, pode ter certeza, Deus é contigo. Deus é contigo. Então ele disse, profetiza, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí o vento soprou sobre os 4 cantos. Tudo que estava sem vida começou a voltar a se movimentar, a mexer-se. Tudo que estava sem espiritualidade voltou a ter espiritualidade. A primeira coisa, ele colocou nervo sobre aquele osso. Nervo fala de sensibilidade, porque tem pessoas que não têm sensibilidade. Ela não consegue entender a sensibilidade do outro. Talvez pessoas que perderam a sensibilidade contra o pecado, contra o mal. E Deus está dizendo assim, ó, volte a ter sensibilidade, porque o Espírito Santo ele é sensível. Ele está aí do teu lado neste momento. Ele está ouvindo a tua oração, o teu sussurro, o teu louvor, o teu clamor, a tua oração. É sensibilidade de entender o que é certo, o que é errado. Depois disso, ele estendeu a carne. Carne fala de força. A gente chegou assim, ó, cansado. Deus, eu estou fraco, eu não tenho força. Deus está dizendo assim, ó, quando pensares que estás fraco, aí é que sois forte. Deus está dando força para quem pensou que estava fraco. E Deus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é forte, Deus está te dando força. A terceira coisa que ele estende é a pele. Pele fala de identidade. Deus está falando para alguém, você não é indigente, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus separou. Você é alguém que o Senhor escolheu e tem uma nova história para a tua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga, eu creio nesta palavra. Tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar certo. Diga em nome de Jesus, eu creio que a última palavra, ela vem do Senhor.